Meninas Malvadas, de Rosalind Wiseman. Tradução: Doralice Lima. Para meus alunos e todos os jovens com quem tive contato ao longo dos anos, vocês me inspiraram a fazer meu melhor trabalho. Introdução. Minha filha tem 8 anos e acabo de ouvir uma amiga dela dizer-lhe que só vem brincar com ela em nossa casa porque todos os colegas de classe a acham esquisita. E minha filha aceitou. Acho muito difícil não detestar essa garota e seus amigos. Além disso, o que há de errado com minha filha para ela aceitar uma coisa dessas? Ela não foi criada para ser um capacho. Patty. Minha filha de 12 anos tem um excelente relacionamento com meu irmão e acabou de revelar a ele que trouxe 2 garotos para casa quando estávamos fora. É claro que meu irmão me contou, mas agora não sei o que fazer. Isso contraria totalmente nossas regras. Mas se eu castigá-la, ela saberá que o tio me contou e deixará de confiar nele. Se eu não reagir, ela vai repetir a brincadeira. O que devo fazer? Lea. O que fazer quando sua própria filha é a abelha rainha? Minha filha fala tão mal dos outros que está começando a perder todos os amigos. Até eu acho difícil gostar dela. Mariane. Acabei de dar uma olhada nas mensagens de texto da minha filha de 14 anos e fiquei enojado. Não dá para acreditar na linguagem que ela usa para falar de si mesma e das colegas. Todd. Há 8 anos comecei a escrever um guia para os pais sobre as amizades das filhas. Bem, não sei quanto a você, mas minha vida certamente não foi mais a mesma desde então. As pessoas falam sobre meu livro no trabalho, na televisão e nas reuniões de crianças da pré-escola. É possível comprar camisetas, mochilas e estojos com o tema da abelha rainha, como se nossas filhas devessem aspirar a essa condição. Diariamente me fazem perguntas ou contam experiências sobre o mundo das garotas, as abelhas rainha e as meninas malvadas. Para o bem ou para o mal, hoje esses conceitos já são lugar comum. Enquanto isso, as meninas ainda estão mergulhando no mundo das garotas, onde ninguém diz porque está com raiva de você, onde as amigas a humilham e depois lhe negam o direito de se sentir ferida, alegando que é só brincadeira, e onde todo mundo manda mensagens instantâneas e torpedos com fotos constrangedoras e fofocas sobre você. Portanto, quando sua amiga lhe disser pela primeira vez que todas as amigas pararam de falar com ela sem motivo, é bom você saber o que dizer e fazer. Que não seja querer irritar com todas aquelas crianças horrorosas que você agora detesta. Porém, depois as coisas ficam mais complicadas quando, ao buscá-la na escola no dia seguinte, você a vê de braços dados com uma daquelas meninas malvadas, como se nada tivesse acontecido. Você encara sua filha enquanto ela abre a porta do carro, pede para dar uma carona à garota, recusa-se a admitir que foi cooptada pelo mundo das meninas malvadas e finge não ver em seu rosto a pergunta: Você pirou? Bem-vinda ao mundo maravilhoso da adolescência de sua filha. Há 10 segundos ela era uma garotinha doce e confiante. Agora você não pode sequer respirar na direção dela sem que ela faça aquele irritante gesto de revirar os olhos e dar um suspiro igualmente irritante. Talvez um dia ela se sinta insegura e queira sentar-se no seu colo. Mas no dia seguinte ameaça fugir de casa e você se prepara para fazer as malas dela. Ela está enfrentando as mais duras pressões da vida adolescente, testando o novo corpo, enquanto você compra um moletom largo para que ela cubra aquelas curvas que parece ter adquirido da noite para o dia. Administrando amigas volúveis, sobrevivendo a paixões, tentando acompanhar as aulas, e você sabe intuitivamente que, mesmo às vezes sendo insuportável, precisa de você mais do que nunca. No entanto, é exatamente nesse momento que ela está se afastando de você. Por que as garotas com tanta frequência rejeitam os pais e procuram as amigas, mesmo quando essas as tratam com tanta crueldade? Um dia sua filha chega da escola e de repente as amigas decidem detestá-la. Ou é alvo de piadas cruéis por usar as roupas erradas ou ter os amigos errados. Talvez fique marcada por uma reputação que não consegue mudar. Ou se sinta aprisionada, forçada a aceitar as expectativas das amigas para não ser expulsa do grupo. Contudo, seja o que for que lhe façam, ela acha que as amigas a conhecem bem e desejam genuinamente o melhor para ela. Ou pior, ela sabe que as amigas não lhe fazem bem, mas prefere ser tratada como lixo a ficar sozinha. Por outro lado, ela acha que você, antes uma fonte confiável de informações, é totalmente sem noção. Para os pais, serem rejeitados pela filha é uma experiência dolorosa, mas o que realmente pode deixar você fora de si e em dúvida quanto à sanidade de sua filha é ela substituir você por um grupo de meninas com o tato, o sentido de justiça e a habilidade social de um bando de hienas. A maioria acredita que o papel de uma menina é passar por tudo isso, crescer e deixar essas experiências para trás. No entanto, o relacionamento de sua filha com outras meninas tem implicações profundas em um alcance que vai muito além da adolescência. As amizades de sua filha com outras garotas são uma faca de dois gumes. Para começar, vamos falar dos aspectos positivos. Essas amizades podem ser a chave para sobreviver à adolescência.
Muitas meninas só conseguiram atravessar essa fase da vida porque contam com o apoio e o carinho de algumas boas amigas. É o caso daquelas amizades em que a menina realmente se sente aceita de forma incondicional, compreendida e às vezes até mesmo censurada quando faz algo prejudicial, como namorar um garoto que não a trata com respeito. No entanto, eu não estaria escrevendo e você não estaria ouvindo esse livro se todas as amizades entre adolescentes fossem assim. As amizades entre meninas com frequência são extremadas, desconcertantes, frustrantes e humilhantes. A alegria e a segurança de ter uma melhor amiga pode ser destruída por traições e rompimentos arrasadores. Além de sofrer a dor momentânea, as meninas podem estabelecer padrões de comportamento e expectativas para as relações futuras que as impedem de se tornarem indivíduos autênticos e competentes, capazes de manter relacionamentos saudáveis na vida adulta. Mas sua filha está envolvida demais com tudo isso para perceber as boas e as más influências das amigas. Embora esteja se distanciando de você, ela precisa de sua orientação. Minha tarefa é mostrar-lhe como orientar melhor sua filha e como apresentar essa orientação de modo que ela escute e que, nesse processo, o relacionamento de vocês seja fortalecido. Sendo um livro bastante atual, não posso deixar de mencionar duas questões. 1. A boa e a má influência da tecnologia e dos meios de comunicação sobre a vida social de sua filha. E 2. O impacto da tecnologia e da mídia sobre as meninas mais novas e como os pais devem lidar com isso. Nunca é demais falar sobre o efeito exercido sobre a vida de sua filha pelo constante acesso à internet, aos e-mails, aos telefones celulares e aos torpedos. Sem mencionar as redes sociais como MySpace, Google, Stardoll, Facebook, Twitter e outros 10 novos sites que sua filha estará usando regularmente quando este livro for publicado. Tudo isso faz parte da vida dela, mesmo que você não a deixe ter um celular ou ache que ela não tem um e-mail. Antes de dizer que eu considero todas essas coisas prejudiciais, quero garantir a você que não penso assim. O que penso é que a maioria dos pais não percebeu a importância de associar explicitamente o uso dessas ferramentas incrivelmente poderosas com os valores familiares assim que a criança começa a interagir com qualquer forma de tecnologia. Se os pais não fizerem isso, perderão a oportunidade mais importante de ensinar a filha como ser uma pessoa decente e ética. A pior atitude possível é a negação. Há um ano percebi que os adolescentes não estavam assistindo a videoclipes com muita frequência. Eu sabia disso porque muitas vezes mostro videoclipes populares às minhas turmas e era comum os alunos estarem vendo aqueles vídeos pela primeira vez, mesmo quando a canção era usada como ringtone de seus celulares. Quando fiz a pesquisa para este livro, descobri quem está vendo esses vídeos: estudantes do quarto, quinto e sexto ano do ensino fundamental. Como eles fazem isso se os pais não os deixam ver a MTV? Vêm no YouTube, ou ainda no Vimeo, Hulu ou Yahoo Video, onde os vídeos podem ser vistos de graça, completos. Mas não são apenas os videoclipes. Qualquer página de rede social pode ser usada para reunir pessoas com os mesmos interesses. Esses sites podem criar um sentimento positivo de comunidade, mas também podem ter o resultado inverso. Se você não acredita em nada disso, veja o que dizem essas alunas do quinto ano. No ano passado, uma garota que é minha amiga ficou com raiva de mim. Entrou na minha conta do Webkins e destruiu tudo. Ela fez isso porque sabia a minha senha. Tudo, tudinho que eu tinha desapareceu. Cara, 11 anos. Uma amiga minha adora o stardoll.com e ganhou da avó aquele dinheiro do site para poder comprar as melhores coisas. Meus pais não têm dinheiro para comprar essas coisas para mim. E a minha amiga me humilha porque olha o que eu faço no site e me diz como aquilo é feio e que minha boneca não tem dinheiro. É como se ela me dissesse que eu sou feia e pobre. Natalie, 10 anos. Avance 3 anos e veja um bate-papo entre duas alunas do oitavo ano. Todo mundo sabe o que você faz. É o fim da sua vida. Do que você está falando? Não vou dizer. Sério, você tem que me dizer. Não tenho, mas você vai descobrir logo logo. Darei a você todas as estratégias que uso para evitar que esse tipo de diálogo volte a acontecer. E você não precisa se tornar uma especialista em tecnologia. A tecnologia transforma nosso mundo instantaneamente, o tempo todo, e precisamos ensinar nossos filhos a utilizá-la sem perder a dignidade e o sentimento de decência humana. O que as meninas enfrentam com a tecnologia é do que este livro sempre tratou. Portanto, é claro que vamos analisar as panelinhas, as amigas inimigas, a reputação, as fofocas, a rebeldia, o bullying, as paixões e os namorados. Vou mostrar como sua filha é condicionada a se calar quando é intimidada por meninas mais poderosas. E as lições que ela aprende dessas experiências. Vou mostrar como reconhecer as amigas que a apoiam e as que podem colocar sua filha em situações de risco para a saúde psicológica e até mesmo para a integridade física.
Mostrarei como a posição de sua filha na hierarquia do grupo a que pertence pode definir se ela irá ou não humilhar os outros, ficar na dela ou tornar-se um alvo. Finalmente, mostrarei a conexão entre o que sua filha aprende no início da vida e o efeito dessas lições sobre seu futuro. Farei tudo isso ao levar você através dos ritos de passagem que sua filha provavelmente vivenciará. A primeira vez que ficam com raiva dela e não esclarecem o motivo, a primeira briga com uma amiga, a primeira vez que ela discute com você porque quer ir à escola ou à festa vestida naquela última moda e você considera totalmente inadequada, a primeira vez que você percebe que ela já não fala mais com você sobre seus problemas. A primeira ou a 75ª vez que ela recebe um torpedo agressivo. Assim como podem ser extremamente dolorosos para ela, esses momentos talvez sejam igualmente desafiadores para você. Não estou falando apenas de como eles irritam você ou testam sua paciência. Se você lidar mal com essas situações, não será capaz de ajudá-la e enfraquecerá o relacionamento entre as duas. Vou ajudá-las a passarem juntas por essas situações. Tentar entender as amizades e a vida social de sua filha pode ser difícil e frustrante. Muitas vezes os pais me dizem que se sentem completamente excluídos e incapazes de exercer qualquer influência sobre essa parte da vida da filha. Este livro abrirá essa porta. Vou mostrar como ajudar sua filha a lidar com as maldades que as meninas fazem às outras, a minimizar os efeitos negativos da guerra invisível por trás das amizades das adolescentes e a reconhecer os relacionamentos realmente sólidos que ela já possa ter construído. Antes de seguir adiante, quero assegurar-lhe de que posso ajudar, mesmo que você muitas vezes se sinta impotente ou em guerra declarada com sua filha. Nesse estágio, é perfeitamente natural que ela pare de pedir respostas a você para os problemas. Não respeite sua opinião da mesma forma que antes. Acredite que não existe a menor possibilidade de você entender o que ela está sentindo. Esteja totalmente convencida de que contar os problemas a você só vai piorar as coisas. Minta e seja dissimulada. Negue que mentiu e foi dissimulada, mesmo diante de provas inegáveis. Por outro lado, é natural que você se sinta rejeitada e zangada quando ela reagir a tudo que você diz, revirando os olhos. Em alguns momentos não goste nem um pouco dela. Pergunte a si mesma quem é aquela criatura, já que a garota diante de você não pode ser a sua encantadora filhinha. Fique confusa quando uma conversa se transforma numa briga. Se sinta incompreendida quando ela se considerar invadida e espionada porque você perguntou como vai a vida dela. Fique realmente preocupada com a influência das amigas dela e se sinta impotente e zangada por não poder impedi-la de conviver com essas meninas. Porque, naturalmente, se você proibi-la expressamente de ver as amigas de quem você não gosta, ela continuará a vê-las. Fique triste porque não sabe como lidar com problemas que ela prefere nem discutir com você. O tornado mãe-filha. Mães e filhas parecem ter maior dificuldade para conviver. Sua filha quer ter privacidade e considera a sua mera presença uma invasão. Você pensa que tem muito a oferecer a ela. Afinal, já passou por todas as transformações que ela está vivenciando e acha que seu conselho será útil. Embora seja natural, essa guerra de privacidade cria um grande problema. Em geral, as garotas desejam tanto fugir à influência dos pais que raramente percebem quando estão sendo mal influenciadas por suas colegas. As meninas costumam ver as coisas de forma muito concreta. Na qualidade de pai ou mãe, você é intrometida e curiosa, o que é ruim. As amigas são dedicadas e compreensivas, o que é bom. Porém, há outra questão que complica tudo, principalmente para as mães. Uma delas me escreveu: quando eu estava no último ano do ensino médio, a menina que era minha melhor amiga desde o terceiro ano do fundamental brigou comigo e virou todo o nosso grupo contra mim. Fiquei arrasada. Fiz outros amigos, mas a experiência me deixou muito insegura em meus relacionamentos, condição que me persegue até hoje. Tenho 36 anos. A raiva e o sentimento de traição daquela época nunca me abandonavam completamente, apesar do meu imenso desejo de esquecer isso tudo. Resumindo, aquela garota é a pessoa que me faria sair do supermercado só para evitá-la. O aspecto mais difícil dessa situação é que estou tentando ao máximo despachar essa bagagem enquanto observo a florescente relação de minha filha com a melhor amiga, e tenho um desejo enorme de protegê-la. Ellen. Portanto, se você que lê isso for mãe, é importante lembrar que suas experiências de adolescente são ao mesmo tempo sua maior dádiva e seu maior ponto cego, agora que sua filha vive as próprias amizades. São uma dádiva porque lhe permitem ser solidária. São um ponto cego porque seu passado deixa você ansiosa ou reacionária a ponto de não conseguir separar suas experiências das dela. Não esqueçamos os pais. Este livro não é apenas para as mães.
Sim, eu sei, a maioria dos pais prefere qualquer coisa a ler livros sobre a criação dos filhos. Vai por mim. Em minhas apresentações, conversei e ri com muitos pais que foram arrastados para lá pelas esposas. Mas seja você esse tipo de pai, ou aquele que me manda um e-mail com todas as informações sobre os dramas das colegas da sua filha, o fato é que quase todos os pais querem se envolver emocionalmente com os filhos e procuram chegar a termos com a jovem mulher que ontem era a filhinha do papai. Portanto, se você quiser ler só um parágrafo deste livro, que seja este. Nunca esqueça ou negue que seu ponto de vista pode ajudar sua filha. Só porque você nunca foi uma garota, não sabe o que é sentir cólica menstrual e jamais gostou de passar horas conversando sobre a vida dos outros, isso não significa que não saiba de nada ou seja inútil. Conheço vários pais que se sentem rejeitados e excluídos quando a filha subitamente os afasta, dizendo: "Você simplesmente não entende". Contudo, essa é uma oportunidade para você se tornar um pai realmente legal. Não me refiro ao tipo que autoriza qualquer coisa, se alia com ela contra a mãe ou leva aonde ela quiser. Estou falando do pai que espera pacientemente até que ela queira falar, ouve sem julgar, não tem medo de parecer tolo ou mostrar suas emoções, mostra a perspectiva masculina, cobra a responsabilidade quando necessário e é capaz de comunicar as próprias preocupações sem parecer controlador ou dogmático. Você provavelmente se lembra de como você e seus amigos eram e quer afastar sua filha de todo garoto enlouquecido pelos hormônios que atravessa sua porta. Mas se você atacar de o que os garotos realmente querem e parecer um controlador desenfreado que não entende nada, perderá a oportunidade de ouro. Sua tarefa é apresentar seu conhecimento de maneira confiável, de modo que ela não se recuse a ouvi-lo. Por meio do relacionamento com ela, você poderá ensinar-lhe que as relações dela com os homens podem ser de respeito e carinho mútuo. Este livro irá ajudá-lo. Acredite ou não, sua filha ainda quer você na vida dela. Quando pergunto às meninas em particular o que elas mais necessitam dos pais, elas afirmam querer que os pais se orgulhem delas. Talvez durante uma discussão em que ela grita que a detesta, você pense que nunca conseguirá se comunicar com ela. Mas você pode e conseguirá isso se aprender a ver o mundo pelos olhos dela. Os pais não percebem que os filhos os admiram. Quando sei que meu pai e minha mãe discordam profundamente do que estou fazendo, isso realmente me dói. Eve, 12 anos. Sei que deveria dar atenção a meus pais, mesmo quando estão errados. Abby, 16 anos. Como cultivar o cérebro de sua filha. Uma das verdades mais duras para os pais é perceber que têm menos controle sobre as pessoas com quem as filhas se relacionam quando ficam mais velhas. É muito interessante saber que nem sempre poderão ajudar quando a filha precisar tomar decisões difíceis que podem afetar-lhe a saúde e a segurança. Quando era pequena e se machucava, sua filha corria para os seus braços e você lhe dava um beijo para fazer a dor passar. Agora você tem sorte se tiver alguma pista sobre qual é o problema. Para piorar, em vez de ensinar a ela como lidar com o problema, você tenta resolvê-lo. Ela ficará zangada por se intrometer, ou não aprenderá a cuidar de si mesma. Como ajudá-la? Comece por pensar de maneira semelhante. A chave para manter o relacionamento com sua filha é procurar entender como e por que ela está se afastando de você, e se voltando para as amigas, e apoiá-la independentemente disso. Nesse livro, ensinarei como nutrir ou restaurar o cérebro de sua filha. É como olhar o mundo através de um par de óculos novos. Mesmo que ela haja como se você não fosse uma influência importante na vida dela, você é. Talvez ela só não queira admiti-lo. Seja porque sente que está se tornando madura demais para precisar de sua ajuda, seja por temer que você a prive de alguma coisa caso ela revele o que realmente está acontecendo. Se você conseguir aprender a ser o porto seguro quando ela estiver no meio dos conflitos do mundo das garotas, sua voz, seus valores e sua ética estarão presentes na cabeça dela. O primeiro passo é entender como é o mundo de sua filha, o mundo das garotas. Você precisa saber quem a intimida e onde ela se sente segura ou insegura. Se tiver um problema, ela acha que consultar um adulto vai melhorar ou piorar a situação. A quem ela pede conselhos? Que tipo de música ela escuta e por quê? Que critérios ela usou para escolher os toques do celular e o que eles revelam? Quais são as pequenas coisas que podem acabar com o dia dela ou fazê-la se sentir no topo do mundo? Uma tarefa ainda mais difícil é examinar de perto as interações sociais dela. De que forma ela é zoada pelas colegas? Por que outras crianças são cruéis com ela? Ou a pior pergunta que você pode fazer: o que a faria ser cruel com os outros? O que a levaria a mentir ou a fazer algo escondido de você? Entre na cabeça dela e você entenderá suas atitudes.
Momentos no refeitório. Lembrar como era ter a idade de sua filha é muito útil. Lembre-se de suas experiências, seus modelos, bons e maus, e as lições que aprendeu com sua família, a escola e a comunidade. Deixe de lado as preocupações, o bom senso e a sabedoria que acumulou nos últimos anos. Procure lembrar de como você era e o que achava importante quando tinha aquela idade. No entanto, se tiver dificuldade para se lembrar e o seu sétimo ano for apenas um buraco negro em sua mente, você precisará fazer um reconhecimento do território. É isso mesmo. Você sabe do que eu estou falando. É hora de pegar os anuários da escola e ler o que escreveram para você. Ou, pior ainda, abrir seus diários e começar a ler e recordar. Os pais, professores e outros adultos lhe dizem o que fazer e principalmente o que não fazer. Você tem um grupo de amigas íntimas, mas por alguma razão uma das suas melhores amigas veio no intervalo das aulas contar-lhe que outra amiga estava espalhando boatos a seu respeito. Você fica ruborizada e sente como se todos estivessem olhando para você. Seus pensamentos se aceleram. O que eu fiz? Por que ela está com raiva de mim? Nossos amigos vão tomar meu partido ou o partido dela? O que posso fazer para corrigir o problema? De repente, uma pergunta atinge você como uma lança gelada através de seu coração enquanto você vê, de pé, segura a bandeja de plástico alaranjada na fila do refeitório e se pergunta: onde vou me sentar para almoçar? Lembra como era isso? Nem um pouco agradável. Como adultos, podemos rir da forma como, quando jovens, achávamos imensos e intransponíveis tais problemas, como os momentos do refeitório. No entanto, no mundo das garotas, esses momentos são questões fundamentais e considerá-los triviais é desrespeitar a realidade de sua filha. Naqueles momentos estão presentes escolhas éticas e dinâmicas complexas, tão desafiadoras quanto a negociação de um tratado de paz. Quem protesta quando alguém é excluído ou tratado com crueldade? Quem acredita que é justo humilhar alguém para se vingar ou colocar essa pessoa em seu lugar? O que é mais importante do que essas questões? Se quiser que sua filha seja moralmente corajosa, é preciso começar por esses momentos. E, francamente, embora a raiz dos problemas seja a mesma, provavelmente as coisas são mais difíceis para ela do que foram para você no seu tempo. Você já teve de passar pela situação de contar um segredo a alguém e depois vê-lo enviado a todos os alunos da escola? Alguma vez alguém criou uma página na internet apenas para desmoralizá-la e fazer você se sentir universalmente detestada? Não, você não passou por isso. Eu não passei por isso. Mas sua filha passa. A polícia do mundo das garotas. Tal como todos nós, as garotas absorvem as mensagens culturais sobre como uma menina deve agir e o que deve usar e ter, criando hierarquias sociais rígidas com base nessa informação. Talvez a adolescência seja a fase da vida de sua filha em que é mais importante seguir esses padrões ambíguos do mundo das garotas. No entanto, essa situação é confusa também porque as meninas não conhecem essas regras, que são invisíveis. Elas só são conhecidas quando são violadas por você ou por alguém que tem de sofrer as consequências. E quem se encarrega de manter essas regras? O cinema? As revistas? Definitivamente é onde se indica, mas em geral, não percebemos o fato de que as próprias garotas impõem essas regras. Elas se policiam mutuamente, observando quem quebra as leis que regulam a aparência, o vestuário, o relacionamento com meninos e a personalidade. Fatores que exercem uma influência fundamental sobre a mulher em que as garotas se transformarão. Sua filha recebe das amigas aulas diárias sobre o que é maneiro e sobre quem tem o direito de usar determinada coisa. Ela não vê televisão, vai ao cinema ou visita sites sozinha. Toda essa informação é processada com e por intermédio das amigas. Não estou afirmando que a mídia não seja responsável por inserir imagens poderosas na cabeça de nossas filhas, mas também não seria inadequado admitir que as próprias garotas desempenham um papel fundamental na própria degradação. Pelo contrário, estaremos sendo honestos sobre a complexidade do problema, de modo a encontrar soluções eficazes. Nós, os adultos, também precisamos assumir a responsabilidade pelo fato de não desafiarmos uma cultura que tantas vezes retrata meninas e mulheres como seres hipersexuais, pouco inteligentes e materialistas. Por exemplo, cantoras vão a programas matinais de entrevistas vestidas em lingeries e falam a sério sobre serem um bom modelo de comportamento para as meninas. E os produtores desses programas, que em geral têm filhas, deixam que isso aconteça. Muitos jornalistas também são pais, no entanto, não costumam fazer perguntas relevantes quando entrevistam pessoas que servem de exemplos degradantes para as garotas ou desempenham esses papéis. E todos nós compramos revistas cuja obsessão é a malevolência. Quem engordou essa semana?
Quem foi abandonada pelo namorado que a trocou por uma atriz loura mais jovem? Quem ficou grávida e prejudicou a carreira? Quem fez mais plásticas ou a pior plástica? Muitas mães justificam a leitura dessas revistas como um prazer culpado. Porém, honestamente, quando faz isso, você não é a mulher forte de quem sua filha precisa. Sem falar que é impossível ler essas matérias sem encolher a barriga e pensar nos 5 quilos que precisamos perder. Em geral, não queremos admitir que supervisionamos muito pouco o que nossos filhos veem. Para ser justa, é difícil fazer isso. Você pode escolher programas adequados de televisão, mas os comerciais nos intervalos são horríveis. Você pode deixar suas crianças ouvirem um canal de áudio de um avião durante uma viagem sem saber que eles estão escutando uma estação de rádio que você não aprova. Precisamos orientar nossas filhas, e nossos filhos, é claro, sobre como entender as mensagens constantes que estão recebendo. Também precisamos nos educar sem medo de sermos rotulados de caretas. Nós precisamos e nossas filhas também precisam. As meninas só alcançarão todo o seu potencial se aprenderem a ser agentes da própria transformação social. Enquanto conduzimos nossas filhas através da adolescência, precisamos reconhecer nelas essa capacidade, dar um nome a isso e fortalecê-las para que sejam capazes de entrar na loja que vende mochilas de abelha rainha e dizer ao gerente que tire aqueles artigos da prateleira. Por que dar atenção ao que eu digo? Numa reunião recente de alunos do quinto ano, uma estudante me perguntou: Você é boa no que faz? Respondi: É você quem deve decidir se sou. Ouça o que digo e depois responda a essa pergunta. Eu diria o mesmo para você. Embora agora eu também seja mãe e tenha trabalhado com milhares de crianças e adolescentes durante muitos anos, não conheço a sua filha. Vou fornecer-lhe minhas melhores análises e sugestões sobre o que está acontecendo na vida da maioria das garotas. E vou pedir-lhe que, nesse processo, se envolva com o que digo, com sua filha e com as garotas importantes em sua vida. Só sei com certeza que não se pode negociar a dignidade de ninguém. Todo mundo tem seu valor, todo mundo tem o direito de ser ouvido. Muitas vezes me perguntam como cheguei a essa atividade ou, em outras palavras, como fui vítima de uma abelha rainha. As meninas também adoram perguntar se eu era popular. Bem, aqui está um resumo das razões pelas quais faço esse trabalho. Até o quinto ano do ensino fundamental, eu havia crescido numa comunidade fechada de Washington e frequentei uma escola pública pequena. Tinha muitos amigos de etnias, nacionalidades e níveis sociais diferentes. Fazia parte de uma panelinha, mas era amiga de muitos alunos. No verão em que concluí o quinto ano, minha família mudou-se para Pittsburgh, na Pensilvânia, e passei a frequentar uma conceituada escola particular para meninas. Foi onde eu tive meu primeiro momento de refeitório realmente infeliz, quando as meninas não deixaram que eu me sentasse com elas. Mas também houve garotas que viram o que acontecera e me convidaram para sentar com elas. Muito obrigada, Madeline McGrady e Melissa McSwagan. No ano seguinte, voltei para Washington e entrei para outra escola particular, porém mista, onde esbarrei com outras meninas malvadas. Mas dessa vez elas se tornaram minhas amigas e eram incrivelmente carismáticas e divertidas. Em retrospecto, vejo que uma delas era o verdadeiro pesadelo de qualquer pai ou mãe. Era incrivelmente bonita, insolente, engraçada, seus pais nunca estavam em casa, sua irmã mais velha era o máximo e havia um irmão mais velho muito gato que estava sempre convidando os amigos ainda mais gatos para a casa dela. Honestamente, da perspectiva de uma menina do nono ano, não havia nada melhor do que ir para aquela casa depois da escola e simplesmente esperar para ver que situação empolgante ou perigosa iria acontecer. E a família toda era apresentável, ou seja, meus pais nem imaginavam o que eu estava vendo e vivenciando naquela casa, e eu, com certeza, não iria contar para eles. Foi quando as coisas ficaram confusas. Considere a seguinte situação: quando as meninas são cruéis com você o tempo todo, é fácil detestá-las ou fingir que elas não existem. No entanto, é completamente diferente quando as meninas malvadas também são muito legais e estimulantes. No geral, aquilo parecia um bom negócio. Mas e se elas se voltassem contra mim a qualquer momento ou me zoassem pelas razões que me deixavam mais constrangida? Eu estava disposta a pagar esse preço. Porque dizer o que realmente pensava significava perder a amizade delas e todas as coisas fantásticas decorrentes dessa amizade. No primeiro dia do nono ano, eu me apaixonei, perdidamente. E o garoto gostava de mim, o que me parecia inacreditável na época. De repente, minhas amigas pararam de me zoar e humilhar. Era como se eu tivesse uma apólice de seguro contra o pior comportamento de minhas amigas em relação a mim. E por quê? Porque eu tinha acertado a trifeta dos namorados. Ele era bonito, interessante e rico. Para minhas amigas, eu havia provado meu valor.
Infelizmente, meu relacionamento com ele ficou incrivelmente sério e depois absurdamente agressivo. Como foi possível que eu, nascida numa família em que não havia violência e filhas de pais que se amavam, me envolvesse tão cedo em um relacionamento abusivo e mantivesse a relação durante 5 anos? Em tese, eu não parecia ser uma provável vítima de abuso. Eu sabia exatamente o que dizer em qualquer teste de autoestima. Era uma atleta de competição, tinha uma família amorosa e apoiadora, não bebia ou usava drogas. Então, o que aconteceu? Como tantas meninas, eu era excelente em enganar a mim mesma. Eu me convenci de que meu relacionamento era maduro e de que controlava bem a situação. Porém, o mais importante é que meu namorado me fazia acreditar que eu era a única a compreendê-lo. Eu era especial. Era como ter um melhor amigo, com todas as outras vantagens de ter um namorado. Eu negava completamente o fato de me sujeitar a situações incontroláveis, embora tivesse provas claras do contrário. Em retrospecto, percebo que, quando o conheci, já vivia um relacionamento abusivo com minhas amigas. Acreditava que não tinha o direito de me queixar quando era maltratada por pessoas que supostamente gostavam de mim. Já havia aprendido que ter um relacionamento era mais importante do que ser bem tratada. Por fim, quando meu relacionamento ficou pior, e até eu mesma fui obrigada a admitir que as coisas estavam mal, fiquei absurdamente envergonhada e incapaz de mudar a situação e pedi ajuda às minhas amigas. Continuei o namoro até me formar no ensino médio. Quando fui para a universidade, comecei a praticar karatê, o que me deu um sentimento novo de decisão e força pessoal. Depois de me formar na universidade, voltei para Washington e comecei a ensinar técnicas de defesa pessoal para as meninas do ensino médio. Foi aí que comecei a ouvir histórias muito semelhantes à minha. Fiquei me perguntando: onde essas meninas aprenderam a se calar? Como aprenderam a negar o perigo diante delas? Por que as garotas não confiam em outras garotas? Por que elas se dispõem a jogar no lixo uma amizade se aparecer uma oferta melhor? E a pergunta mais complicada de todas, que sempre confundiu as mulheres: como é possível para uma menina ser atraente o suficiente para conseguir a atenção dos garotos, mas não tão atraente que provoque inveja por parte das outras meninas? É evidente que as meninas estão mais seguras e felizes quando cuidam umas das outras. No entanto, paradoxalmente, no momento em que estão mais vulneráveis, as amizades entre elas são enfraquecidas pela competição e pela crítica, o que efetivamente as deixa isoladas. Honestamente, detesto isso. Depois de todos esses anos nesse trabalho, ainda fico furiosa com essa situação. E é a isso que me refiro quando falo do poder das panelinhas, e com isso afeta a segurança e a autoestima de sua filha. Quando eu ensinava defesa pessoal, as escolas me pediam para preparar treinamentos de autoestima, autoconfiança e competência social. E é isso que faço hoje. Além de trabalhar com garotos, educadores e pais em todo o mundo. Embora algumas coisas tenham mudado nos últimos 10 anos, muitos desafios ainda persistem. Os pais com frequência se sentem assoberbados pelo desafio de criar uma adolescente quando tentam lidar com uma mensagem cruel deixada na caixa postal da filha, quando a ajudam a fazer a viagem de ônibus para a escola em segurança ou quando buscam resgatá-la de um relacionamento abusivo. Quer eu esteja ensinando na escola particular mais cara, quer na escola pública mais populosa, sempre ouço das meninas preocupações e medos semelhantes. Não importa qual seja a renda, religião ou etnia, elas enfrentam as mesmas questões relacionadas com os rapazes e perigos às amizades e agem como se isso fosse a porta de entrada para o mundo lá fora. Adoro o que eu faço. Nada se compara à adrenalina de tentar ganhar a atenção dos alunos. No entanto, enquanto falo com meninas e meninos nos corredores e nos refeitórios, enquanto ensino em suas escolas, times e grupos de igrejas, uma coisa é clara: os adultos estão com dificuldade. Muitos de nós nos sentimos esmagados por essa nova cultura inexorável. Alguns ainda ignoram as experiências das meninas, considerando-as dramas de adolescência. Outros reagem de forma superprotetora, impedindo os garotos de aprender a lidar com essas situações por si mesmas ou de pedir ajuda a algum adulto. Por outro lado, alguns adultos não se envolvem de forma alguma porque pensam que as meninas devem resolver essas questões entre elas. Esses não oferecem orientação ou padrões éticos que as ajudem a solucionar tais problemas. Algumas de nós também nos sentimos impotentes ou estamos presas aos mesmos padrões de comportamento das próprias meninas. E é claro, muitas vezes os pais consideram o comportamento das filhas como um reflexo do sucesso ou do fracasso de sua criação. Portanto, para eles fica muito mais difícil vê-las como realmente são. Como usar este livro? Muitos pais me disseram que uma das coisas que mais apreciam nos meus livros é a possibilidade de lê-lo aos poucos, quando estão presos no engarrafamento ou na pista seletiva.
Levei essa opinião a sério, portanto mantive a mesma estrutura. A maioria dos capítulos começa com uma análise e descrição de um aspecto específico do mundo das garotas. Na seção Despachar a bagagem, desafio a leitora a responder a algumas perguntas sobre as próprias experiências quando tinha a idade da filha. Compreender as próprias motivações e preconceitos pode mostrar como esses fatores afetaram seu comportamento para com sua filha. Em seguida, forneço estratégias específicas, passo a passo, para ajudá-las. Pedi às meninas, meninos, pais e educadores para participarem ativamente na elaboração desse livro. Mostrei muitos rascunhos de cada capítulo a garotas de diferentes idades, raças, culturas, comunidades e níveis socioeconômicos. Elas me ajudaram a incluir perspectivas imprevistas, me estimularam a mergulhar mais profundamente em certas questões e ofereceram seus comentários políticos, que serão encontrados ao longo do livro. Trouxeram anonimamente histórias pessoais, sentimentos e opiniões. Tudo isso para ajudar a leitora a estabelecer da melhor forma possível um contato com a própria filha. Por fim, incluí algumas perguntas específicas de meninas e dos pais, juntamente com minhas soluções. As garotas também me trouxeram informações sobre os campos minados que serão encontrados no livro, coisas que os pais dizem ou fazem e que certamente provocam uma reação negativa, impossibilitando uma comunicação eficaz. Eles costumam parecer insignificantes. Por exemplo, você não pode revirar os olhos quando sua filha diz alguma coisa que a irrita, mas podem decidir se sua filha vai ouvi-la ou ignorá-la completamente. À medida que lê isso, talvez pense que mostrar campos minados é uma causa perdida, já que tudo o que você faz, inclusive respirar ou olhar para ela, leva sua filha a revirar os olhos. Mas prometo que há maneiras de reduzir o número de coisas embaraçosas que você faz. Por alguma razão, o espirro do pai e a risada da mãe também são campos minados. Você não pode mudar tudo em si mesma. O que você não pode fazer enquanto lê esse livro é censurar-se por não ser uma boa mãe. Criar filhos é realmente difícil e a recompensa só vem lá adiante, quando eles se transformam em bons adultos. Permita-me citar minha própria mãe, que disse: quando meus filhos eram adolescentes, se eu conseguisse gostar deles durante 5 minutos em um dia, aquele era um bom dia. E agora eu posso dizer com autoridade absoluta que se consigo passar uma semana inteira sem gritar com um dos meus filhos, essa foi uma semana muito boa e muito rara. Portanto, vamos ser honestos, não é preciso gostar de sua filha o tempo todo. O pai que conheço chama a filha, cada dia mais distante, de aluna de intercâmbio. Você tem o direito de se perguntar por que teve filhos, afinal. Reconhecer esses sentimentos horríveis e, acredite, universais, diminui o poder deles e faz com que você não se sinta tão culpada. Antes de mergulhar no livro, sua tarefa é difícil: transmitir valores, respeitar a progressiva individualidade de sua filha, protegê-la e influenciá-la para que tome boas decisões, dando-lhe ao mesmo tempo a liberdade de errar, é tarefa muito difícil. A maior parte do tempo você se sente como se batesse com a cabeça contra a parede. Este livro fornecerá estratégias para tornar a adolescência de sua filha tolerável para ambas. Vou ensinar-lhe como conversar com sua filha de modo que ela não se irrite quando você fala. Talvez ela até se esquive da conversa, admitindo para si mesma, jamais para você, que você sabe das coisas. Você pode ajudar a sua filha a criar um forte senso de identidade. Pode ensiná-la a ter responsabilidade pessoal, confiança nas próprias habilidades e empatia. Você quer que ela seja uma pessoa autêntica e capaz de perceber a extensão do próprio potencial enquanto permanece ligada às pessoas amadas e à comunidade. Você pode construir um relacionamento forte e saudável com suas filhas desde que adote uma visão de longo prazo. Foque em uma meta abrangente e se desafie a ser tão honesta quanto possível. Prometo também responder às perguntas mais importantes, como: devo ler os e-mails Facebook, MySpace, P2 diário dela? Como saber se ela mente para mim? Cá entre nós. Ler este livro pode ser uma experiência dolorosa. Se você decidir que me detesta e resolver rejeitar tudo o que eu digo ou ficar ressentida comigo, só tenho um pedido: pare um momento para refletir. Pergunte-se por que ficou tão aborrecida com o que leu. Por acaso isso reavivou lembranças de sua própria experiência como vítima, observadora ou agressora? Provocou em você um sentimento doloroso de que sua filha é um alvo ou uma malfeitora? É difícil enfrentar o fato de que sua filha está pensando e agindo de maneiras que não lhe agradam? Reconheça a dor que sente, mas não deixe que isso a impeça de aprender tudo o que pode sobre o mundo de sua filha. Tudo neste livro tem por base relatos que ouvi durante anos, minhas experiências como educadora e os comentários de garotas que leram as provas deste livro. Não estou acusando as garotas de serem más, julgando os pais como incapazes ou prevendo que as filhas serão adultos fracassados.
Estou estendendo a mão para você, pai ou mãe, educador modelo de comportamento, para mostrar-lhe o que penso que as meninas enfrentam, na tentativa de se tornarem mulheres saudáveis, capazes de melhorar nossas comunidades. Agora vamos começar a examinar uma das principais razões pelas quais escrevi este livro: o impacto da tecnologia sobre a vida social das garotas.